Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Estação Saúde. E hoje a gente começa com uma pergunta. O que é que tem a ver linfócitos, leucócitos, antígenos, anticorpos com sol, água, sono, alimentação, atividade física? Do ponto de vista da defesa do nosso organismo, tem tudo a ver. Hoje a gente vai entender melhor como funciona o nosso sistema imunológico, nosso sistema imune, aquele que garante a imunidade que a gente tem ouvido tanto falar nos últimos tempos, sobretudo por causa da pandemia. Quem vai nos conduzir nessa viagem é uma especialista no assunto, a médica alergista e imunologista Elaine Gagetti de Miranda. Doutora, muito obrigada por participar com a gente e a gente vai tentar explicar de uma forma simples esses conceitos mais técnicos, mais médicos, né? Sobre o sistema imunológico que é tão importante para a nossa vida mesmo, né? Sem dúvida. Então eu gostaria que a gente começasse, que a senhora começasse, né? Explicando para a gente assim, o que é afinal o sistema imunológico, a imunidade, nosso sistema imune, de uma forma bem simples, e muito obrigada mesmo, viu? Eu é que agradeço muito o convite, Adriana, é um prazer estar aqui. E o sistema imunológico é uma aquisição que os organismos fizeram ao longo da sua evolução, né? Desde quando nós éramos seres unicelulares, né? E aí com a evolução das espécies, o sistema imune ele foi ficando cada vez mais desenvolvido para nos proteger. E assim, é tão interessante que ele nos protege contra agentes externos, né? Então contra vírus, contra bactérias, ele nos protege contra nós mesmos, por quê? Porque à medida que as células vão se replicando, às vezes acontece dessas células falharem e poder vir uma célula cancerosa, por exemplo. Então, faz parte do sistema imunológico a proteção até dos tumores, né? Dos cânceres. Então, quando a pessoa tem um câncer, de alguma forma é uma falha do sistema imunológico que não conseguiu matar a tempo aquela célula cancerosa e ela foi se desenvolvendo, né? E assim, é tão interessante o sistema imunológico porque assim, ele precisa reconhecer aquilo que não é dele, né? Porque assim, olha, se está entrando uma bactéria aqui, eu tenho que reconhecer que essa bactéria não faz parte do meu self, do meu organismo. E ao mesmo tempo, ele tem que tolerar coisas que fazem parte, né? Então, um outro problema do sistema imunológico que gera doença são as doenças autoimunes, quando o sistema imune perde essa capacidade de tolerar coisas que deveriam ser toleradas e ele passa a reconhecer suas próprias células como se fossem inimigas, né? Uma outra situação onde é extremamente importante o sistema imunológico é justamente na tolerância de coisas que nós somos obrigadas a ter contato no nosso dia a dia. Por exemplo, né, leite de vaca, né? Todos nós temos que tolerar o leite. Ele tem proteínas que não fazem parte do nosso organismo. São proteínas que fazem parte do organismo da vaca, né, dos bovinos. Mas o sistema imune, ao longo do tempo, ele desenvolveu técnicas para tolerar melhor substâncias que entram via trato gastrointestinal. Então, os alimentos, eles deveriam ser tolerados, né? A gente come camarão, come peixe, come carne, come um monte de coisa, né? Que não faz parte do nosso organismo, né? Como que o organismo não briga, né? Porque o sistema imunológico é essa coisa que tem que brigar contra substâncias que não fazem parte do organismo.
Mas ele não briga porque ele desenvolveu ao longo desse período todo, esses bilhões de anos aí, esse mecanismo de tolerância também, né? Outra coisa, como é que a mãe tolera um feto dentro dela, feito de proteínas totalmente diferentes do organismo dela, né? Então, o que eu tô querendo explicar para você é que o sistema imune, ele tem um papel de brigar contra aquilo que nos faz mal e, ao mesmo tempo, ele tem o papel de tolerar aquilo que nos faz bem. Então, é muito sutil esse mecanismo, né? É sutil e ele é complexo e abrangente também. Quando a senhora estava falando, né? Defesa, brigar, tolerar, eu estava imaginando meio assim como se fosse um exército de soldadinhos. Exatamente, é assim que eu explico mesmo. É exatamente isso. E esses seriam os linfócitos, os leucócitos que eu comentei lá no início. Exatamente, o sistema imunológico, como você falou, ele é muito complexo e ele é feito com várias células e vários órgãos, né? Que é um conjunto de células que tem uma mesma função dentro do organismo. Então, assim, no nosso sangue nós temos aí várias células que são os linfócitos, né? Eles são conhecidos como leucócitos ou glóbulos brancos, mas eles, se a gente for olhar os leucócitos, eles não são uma população homogênea, né? Dentre os leucócitos existem linfócitos, existem neutrófilos, existem monócitos, que são várias células que participam desse jogo entre o atacar e o proteger, que o sistema imunológico faz. É como se fosse mesmo um exército, cada um tem uma função e tem que estar todo mundo afinado. Isso. E aí eu já vou até aproveitar, Adriana, para colocar uma coisa que a gente estava conversando antes aqui da gravação, que são os gânglios, né? Que alguém perguntou. Porque assim, nesse exército, né? Esse exército, ele está dentro de um país, né? Ele está defendendo esse país, que é o nosso organismo. E ele tem vários locais que seriam assim, postos, né? Então, onde que está o exército aqui em Botucatu? Ele está num posto, tem soldado espalhado por todo o local, mas ele tem o posto que é onde fica a maior parte do exército, onde esse exército vai ser abastecido, onde ele vai receber as instruções. Então, os gânglios, o baço, o timo, são espécies de pontos de apoio desse sistema imunológico. Nos gânglios, por exemplo, é onde onde os linfócitos eles vão trabalhar com mais afinco para tentar identificar aquilo que pode, aquilo que não pode e fabricar os anticorpos nesses locais. Então, os gânglios, que são as ínguas que são chamadas também, né? Os antigos chamavam de íngua. Ah, está com íngua é porque está com alguma coisa acontecendo, né? Então, veja assim, os gânglios, eles são muito importantes. Uma das doenças do sistema imunológico que às vezes são erros inatos do sistema imune, a criança já nasce com esse defeito, é quando, por exemplo, a criança não tem esses gânglios, ela não tem no corpo inteiro. Isso daí, ela não consegue fabricar, ela não consegue treinar os seus linfócitos, os seus leucócitos. Então, a primeira coisa é assim, os gânglios são bons, né? São normais, né? Agora, assim, se um gânglio começa a aumentar muito, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tinha esse gânglio. Não, você já tinha, só que ele era tão pequenininho que você nem percebia, né? Aí você palpa o pescoço ou palpa embaixo do braço, você vê que tem uma bolota lá, uma tumoração, né? Que pode ser um gânglio ou um linfonodo, como é o nome mais técnico, né? Esse linfonodo, esse gânglio, ele pode aumentar por vários motivos. Porque, veja, por que será que o exército sobrecarrega de soldado um posto? Porque ali está tendo algum problema. Então, ele sempre é um sinal de alerta, que pode ser ou um tumor ou simplesmente uma infecção, né? Você tem uma infecção de garganta,
É uma bactéria que está ali tentando entrar em você. Então, eles recrutam, né? Assim, existe um recrutamento de soldados aí, dos linfócitos. Eles vão lá no gânglio, eles aprisionam essa bactéria e começam a produzir anticorpos. Então, por isso que o gânglio aumenta, né? A maior parte do aumento dos linfonodos ou gânglios é por conta mesmo de infecções, a maior parte é isso. E aí a senhora acabou de comentar, quando não tem essa reação do organismo, né, pode ser um problema ainda maior, ainda maior, porque veja bem, são o que a gente chama de erros inatos da imunidade, né? Existem pessoas que do ponto de vista genético, elas não conseguem produzir esses anticorpos, elas não conseguem ter esses linfócitos funcionando da forma que deveriam funcionar. Você imagina a festa que uma bactéria faz num organismo desse. Então são crianças que desde pequenininha, desde às vezes o berçário, né? Elas já têm pneumonias mais graves, isso pode começar mais tarde também, né? Eu ia perguntar isso, doutora, né? Mas, por exemplo, uma criança que nasceu normal e ao longo da vida ela pode ir perdendo a imunidade, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a imunidade baixa, porque entender o funcionamento do sistema imunológico, ele é importante, mas assim, na prática, ele é super importante para a nossa vida. Então, como é que a gente faz para ele estar em ordem, assim, né? O que a gente pode dar para melhorar a baixa imunidade? Veja, Adriana, assim, existem 2 tipos básicos de baixa de imunidade. Existe a baixa de imunidade que é congênita, que ela é um defeito de fabricação daquele organismo, ela é genética, a pessoa já nasce com algum problema. E existe a baixa de imunidade adquirida. A baixa de imunidade congênita, que é o que a gente chama de erros inatos da imunidade, a pessoa, ela tem, isso vai aparecer, às vezes não aparece logo de cara, depende do defeito, existem defeitos mais graves, defeitos menos graves, né? E os defeitos mais graves, que são muito sérios, a criança já manifesta desde o berçário, né? São crianças que, por exemplo, recebem a vacina BCG e têm uma tuberculose generalizada, porque elas não têm nenhuma condição de lidar com uma vacina que seja de uma bactéria atenuada, né? A maioria das crianças, graças a Deus, isso aqui, primeiro que tem que ficar claro que é uma coisa rara, é muito raro. E muitas vezes detectado no teste do pezinho. Muitos desses erros inatos da imunidade, eles são detectados no teste do pezinho. E tem como corrigir, tratar? Muitos tem como corrigir. Tem crianças, por exemplo, que precisam fazer transplante de medula óssea, existem alguns medicamentos que a gente usa, e esses erros inatos da imunidade, dependendo do erro, eles não aparecem assim logo de cara, né? Eles são raros, então eu quero frisar muito bem isso, eles são raros, e eles muitas vezes aparecem ao longo da infância, ou até mesmo ao longo da idade adulta, né? Porque às vezes o organismo não funciona direito, mas funciona um pouco, ele vai levando. Então são pessoas que têm infecções de repetição. Então tem muita pneumonia, tem muita otite, tem muita diarreia. São pessoas que têm infecções virais que em outras pessoas não dariam problema nenhum. E que nessas pessoas acabam dando, como tem um vírus que chama Epstein-Barr vírus, o próprio papiloma vírus que causa o HPV. Então pessoas que têm baixa de imunidade, elas podem desenvolver isso, e eu não estou falando que toda pessoa que tem HPV tem esse tipo de problema, porque as pessoas que têm esses erros inatos, né, essa coisa genética, elas têm um quadro clínico florido, elas não têm um problema só.
São pessoas que têm várias coisas. Então, assim, elas têm HPV? Tem, mas elas também podem ter pneumonia, elas podem ter diarreia, elas podem ter tumores, cânceres, né? Justamente porque eu falei que o sistema imunológico, ele também está de acordo, ele também combate os tumores, então isso também pode aparecer em pessoas que têm baixa de imunidade. E atualmente, existe muito tratamento, existem alguns imunobiológicos, existe transplante de medula, existe imunoglobulina que pode ser dada. E isso, assim, essas pessoas, elas têm que ser tratadas em centros muito especializados, existem poucos desses centros no Brasil, para poder justamente ter uma qualidade de vida boa, porque elas pegam uma coisa atrás da outra. Mas isso é raro. É muito mais comum as pessoas terem uma deficiência imunológica, né, uma imunodeficiência adquirida. E essa imunodeficiência adquirida, ela pode ser de duas naturezas também. Ou ela pode ser uma imunodeficiência adquirida causada por um vírus, como, por exemplo, a AIDS, que dá uma imunodeficiência adquirida. Então, sempre que a pessoa chega para a gente com essas características, né, com esses sintomas de baixa imunidade, a gente sempre pede um teste para AIDS, né? E algumas pessoas até, Adriana, só fazendo um parênteses, algumas pessoas falam assim, a AIDS acabou, né? Porque ninguém mais fala de AIDS, porque hoje em dia só fala de coronavírus. Não, existe AIDS ainda, né? As pessoas precisam continuar se cuidando, porque ainda tem muita AIDS, infelizmente, né? Então, existem os casos de imunodeficiência adquirida. E assim, além de AIDS, tem alguma outra coisa que pode dar imunodeficiência adquirida? Alguns remédios podem dar, né? Enfim, são esses casos onde você encontra uma causa específica para aquela pessoa ter a baixa de imunidade. E existe um grande número de pessoas, que é esse tipo que eu vou falar, é muito mais comum do que tudo que eu falei até agora, que são as imunodeficiências adquiridas secundárias a má alimentação, privação de sono, excesso de estresse, depressão. Tudo isso dá baixa de imunidade e a pessoa pode ficar doente. Você sabe que meu marido é psiquiatra, né? E a gente conversa muito sobre isso e muitas pessoas elas abrem um quadro de algum problema imunológico, aparece aquele quadro depois de algum problema muito sério, né? Perda de um ente querido, separação, problemas financeiros, problemas no trabalho, aí a pessoa adoece, né? Então a gente sabe que esse tipo de coisa é muito importante para fazer com que o sistema imunológico não responda adequadamente. E isso, doutora, é muito atual, né? No momento que a gente está vivendo, está meio todo mundo encontrando dificuldades de várias naturezas, sofrendo lutos. Então, como que a gente pode fazer, né? Dá para a gente aumentar a nossa imunidade? Ou como que a gente sabe que a gente está com baixa imunidade? As ocorrências, nesse caso mais específico e mais frequente que a senhora acabou de falar, as ocorrências elas são iguais? É uma infecção de urina? É uma gripe muito mais forte do que deveria ser? Ou são as mesmas doenças, as mesmas ocorrências dos outros tipos de imunidade que a senhora falou, de falta de imunidade que a senhora falou, baixa? Veja, as imunidades causadas por problemas primários, né, que são essas mais raras, geralmente elas são bem mais graves, né? São infecções gravíssimas que levam a pessoa para UTI, né? Mas pode a imunidade desse segundo tipo que é adquirida também ser grave, né? A AIDS, por exemplo, ela pode ser muito grave se ela não for tratada, né?
Por exemplo, assim, recentemente nós tivemos um caso de uma pessoa que tomou por muito tempo, que usou muito tempo um remédio de corticoide nasal, que não era um remédio para ser usado muito tempo, né? E ela tomava também corticoide. A gente sabe que corticoide deprime o sistema imunológico, né? Não o corticoide inalado que é usado para tratar de rinite e asma. Esse corticoide ele já foi feito para isso. A pessoa usava um outro tipo por conta própria e ela ficou anos usando e ela ficou com um problema muito sério de imunidade. Então, você pode destruir o seu sistema imunológico usando remédios errados, né? Automedicação, principalmente usando corticoide sem nenhum critério, né? Sem nenhuma recomendação e tudo mais. Agora, existe problemas imunológicos que não são tão graves assim, né? Isso também tem a ver com a genética de uma certa forma, né? Então veja assim, por que algumas pessoas dormem do lado de alguém que tem coronavírus e não pega o coronavírus, né? Então isso assim, a gente sabe que do ponto de vista genético nós somos muito diferentes. Existem pessoas que reagem de uma forma diferente em relação a um agente externo, muito diferente em relação a outra, né? Que bom, existem essas diferenças. Porém, assim, essas doenças de imunidade causadas por luto, por privação de sono, tudo mais, elas podem mexer muito com o sistema imunológico, mas elas não costumam ser assim gravíssimas como essas outras que eu falei. E aqui, Adriana, a gente precisa fazer também uma outra colocação, sabe? Assim, muitas pessoas que acham que tem baixa de imunidade, na verdade o que tem é alergia. Porque assim, se a pessoa tem rinite alérgica, o nariz não funciona direito. O nariz não funcionando direito, ele vai impactar numa coisa que a gente chama de imunidade inata, que é aquela que já vem com a pessoa. Veja, você respirar direito, né? Você respirar pelo nariz, você faz com que o ar seja aquecido, seja umidificado. No nariz existe naquele muco normal, né? Substâncias que são bactericidas, que impedem que o vírus e a bactéria penetrem no seu nariz. Então, é uma coisa que não depende nem... Não é que não depende do sistema imunológico, depende, mas assim, você não precisou treinar o seu sistema imunológico, você não precisou fazer nada, ele já veio de berço, então é o que a gente chama de imunidade inata, né? Essas pessoas, elas perdem isso. Veja, uma pessoa que não respira pelo nariz, ela vai respirar pela boca um ar mais frio, um ar que não foi umidificado, e isso vai fazer com que esse ar vá levar para dentro do organismo dela muito mais bactérias, muito mais vírus, vai acabar impactando a faringe. Então, essa pessoa, só pelo fato dela ter rinite, mesmo que a imunidade dela esteja perfeita, ela vai ter muito mais faringite, ela vai ter mais sinusite, ela vai ter mais infecção de amígdalas, vai ter muito mais resfriados, ela pode até mesmo estar mais suscetível para pegar o coronavírus, porque ela vai perder uma barreira, né? Então, tratar das alergias, né? Tratar da rinite, tratar da asma, tratar de conjuntivite alérgica, que a pessoa fica o tempo todo coçando o olho. Tudo isso é extremamente importante. É claro que isso faz parte do funcionamento do sistema imunológico. As doenças alérgicas, elas também são consideradas doenças imunológicas, mas elas não são imunodeficiências, elas são um outro grupo de doenças imunológicas. E qual que é o risco de não tratar ou de não diagnosticar, e a senhora já falou, mas de novo a gente sempre fala aqui, de tomar o remédio que fez bem para o seu vizinho, para a sua tia, para o seu filho, né? Quais são os riscos de a gente não saber que está com a imunidade? A gente tem que saber se a gente está? Tem que saber, porque assim,
A gente sempre tem que saber, Adriana, é muito importante fazer um bom diagnóstico, porque em medicina nem tudo que parece é. Existem muitas coisas que são muito parecidas, né? Então, você fala assim, eu tenho uma pinta, né? Vamos supor. O outro fala, nossa, essa pinta é igual, olha só, eu vou... Não, pode ser que a minha pinta seja um câncer de pele e a sua não seja, entendeu? Então, sempre a gente precisa de um bom diagnóstico. Você indo a um especialista, a um médico, ao seu médico... Que você confia, esse médico ele vai falar, não, olha, isso daqui é só uma alergia, você não tem um problema de imunidade, você está tendo muita infecção respiratória, muito resfriado e tal, porque o seu nariz não está funcionando bem, vamos tratar da sua alergia que você vai melhorar. Ou pode ser assim, não, olha, isso daqui está um pouco mais do que aquilo que a gente espera. Será que você tem alguma coisa que realmente seja uma baixa de imunidade? Então nós vamos fazer alguns exames para a gente avaliar o seu sistema imunológico, para a gente poder tratar isso. Então, o que a gente precisa, assim, quais são as nossas armas enquanto imunologistas, né? Porque às vezes as pessoas... Elas acham que é simples assim, que você faz um exame e que você vai ter o resultado ali, e não é desse jeito. O diagnóstico do imunologista, do alergista, ele começa com uma conversa, que é o que a gente chama de anamnese. Sem uma boa conversa, você não vai conseguir identificar os problemas do seu paciente. Então, não existe um teste que testa tudo, um exame que testa tudo, que você faz um exame. Não, doutora, pode pedir tudo aí. Gente, não é assim. Porque você não pode fazer um exame de tudo, porque senão você ia ficar anêmico de tanto sangue que você ia ter que tirar no laboratório, né? E às vezes não são exames comuns. Existem exames para essas doenças imunológicas muito complexos, né? Muito caros. Às vezes você tem até que analisar o genoma dessa pessoa para ver se ela tem realmente desse tipo que eu falei que é mais raro. Então, não são exames simples. A gente tem que primeiro conversar, examinar, rever todo o passado dessa pessoa. É muito importante a gente saber. Às vezes eu chego a pedir os prontuários médicos das internações que essa pessoa teve, para a gente poder realmente estudar e ver, olha, realmente, olha, ela teve isso, teve aquilo outro. Deve ser, então, vamos pedir, aí você foca numa coisa para você pedir os exames certos para confirmar uma coisa que você já pensa. Mas a dica é essa, muita infecção, você precisa ver o que é. Coisas estranhas, assim, né? Assim, uma pessoa que tem uma diarreia crônica, que tem vários tipos de intercorrência, que tem doenças autoimunes. Então, tudo isso, assim, precisa ser analisado, né? Porque pode ser um problema de imunidade. E aí, doutora, a gente está falando sempre da baixa imunidade, e a senhora já falou do perigo da automedicação, né? Mas o que pode acontecer se eu não tiver uma baixa imunidade e começar a tomar vitaminas e fazer procedimentos médicos, né, clínicos? Porque depois a gente vai falar um pouquinho daquilo que eu falei lá no começo, o sol, a atividade física. E isso é uma coisa que, né, acho que não tem contraindicação, pelo menos nunca ouvi dizer que tem. Mas o que pode acontecer se a pessoa não tiver problema algum e começar a tomar medicamentos? Ela pode ficar com problemas. As pessoas esquecem que vitamina, que essas coisas são medicamentos e elas têm as suas indicações. Então veja, a vitamina D, por exemplo, ela é muito importante para o sistema imunológico e a gente precisa muitas vezes suplementar, porque atualmente as pessoas ficam muito dentro de casa e não conseguem tomar sol suficiente. E entre parênteses aqui, já foi descoberto também que tomar sol é melhor do que tomar vitamina D, que é melhor para o organismo.
Claro que o sol da manhã, por uns 20 minutos, né? O sol da manhã ou da tarde, não é sol do meio-dia ficar torrado e ter um câncer de pele, né? Mas enfim, se você não tem essa opção, ou se você mora num local onde, por exemplo, um país frio, que fica lá 6 meses sem sol, você precisa suplementar. Você precisa suplementar porque está baixo no seu organismo. Porque uma boa alimentação, teoricamente, suplementa todas as outras vitaminas, entendeu? Veja, quem é vegetariano, como eu, por exemplo, eu tenho que suplementar vitamina B12, porque a vitamina B12, ela é escassa nos alimentos de origem vegetal. Então, quem não come carne, né, tem que tomar vitamina B12, né? Quem tem uma alimentação pobre em ferro, tem que tomar ferro. Mas agora, essa coisa de você ir lá e tomar quilos de vitamina, você vai sobrecarregar o seu rim, o seu fígado, e isso não vai agregar nada. Porque assim, veja, é que nem se você, por exemplo, a Adriana falasse assim, eu já vou tomar aqui um Tilenol, porque eu não estou com febre, mas assim, vai que eu tenha febre, então eu já tomo um Tilenol aqui de uma vez, entendeu? Se você não está precisando daquilo, a única coisa que esse medicamento vai fazer para o seu organismo é sobrecarregar os seus órgãos de excreção, porque o seu organismo sabiamente vai ter que jogar fora aquele tanto de vitamina C, aquele tanto de zinco, aquele tanto de um monte de coisa que você tomou, e isso vai sobrecarregar o seu organismo e você não vai ter benefício nenhum. Eu acho assim que às vezes as pessoas elas não entendem que o organismo ele tem regras para ser saudável, né? Então assim, não adianta você comer um monte de porcaria e querer tomar vitamina, isso não vai te ajudar, não vai, né? Os alimentos, eles são muito mais do que as vitaminas, muito mais. E o que seria uma alimentação saudável, né? Do ponto de vista também da realidade que a gente vive, né, doutora? Porque além de ser corrido, às vezes a questão financeira, tem a questão cultural aqui no Brasil, o bom e velho arroz e feijão é uma combinação indicada? O bom e velho arroz e feijão é muito interessante, porque eles se complementam. Existem aminoácidos essenciais, aminoácidos são assim, os tijolinhos que formam as proteínas que seriam as paredes da casa, entendeu? Então os tijolinhos são esses aminoácidos. Existem alguns aminoácidos que são essenciais, que se a gente não ingerir, o organismo não produz de jeito nenhum. E é tão interessante que o feijão ele tem um pouco de aminoácidos e o arroz também, eles se complementam e fornecem para o organismo uma quantidade muito grande desses aminoácidos essenciais, né? Alguns deles. Então veja, do ponto de vista da prática, né? A gente não deve comer coisa industrializada o tempo todo. Eu sei que assim, existe correria, existe dificuldade, mas a gente tem que se programar, né? Então, se a gente se programa, no fim de semana você faz um monte de pratos, você pode congelar para no seu dia a dia você ter ali de uma forma mais fácil, né? Você pode comprar frutas, verduras, legumes frescos, carne, né? Eu não como carne, mas a carne é um alimento muito tradicional e que as pessoas que consomem, é melhor você comer isso do que você comer, por exemplo, uma salsicha, entendeu? Assim, então, por quê? Porque esses alimentos embutidos, eles têm muita coisa que não é adequada para o organismo, né? E isso, assim, para o sistema imunológico é uma coisa que é fartamente estudada. Nutrição e sistema imunológico, nós sabemos que uma das coisas, por exemplo, né, só para citar um exemplo, por que atualmente parece que todo mundo é alérgico? Por que está aumentando tanto a alergia alimentar? Tem a ver com os hábitos alimentares, inclusive, né? É uma coisa muito mais complexa do que isso, mas tem a ver. Então, assim, se você comer comida
É muito melhor do que se você comer lanche, comer pizza o tempo todo. Se você tomar suco natural, é muito melhor do que você tomar refrigerante, que tem muito açúcar, que tem muito sódio. Então, assim, a dieta, aquilo que você come, é aquilo que você é. Não tem a menor dúvida. E os nossos soldadinhos, eles precisam estar despertos e fortes, né? O que a senhora está falando, eu estou imaginando, né? Até quando a gente come demais ou quando a gente come errado, a gente mesmo fica, né? Mas... Olha, você citou um ponto perfeito. A obesidade, hoje em dia, ela é vista como uma doença inflamatória. Antigamente, a gente acreditava assim, que a obesidade ela fosse apenas assim um acúmulo de gordura no nosso corpo, uma coisa que atrapalhava a gente, mas assim, atualmente não, a gente sabe que quando a pessoa tem acúmulo de gordura, esse tecido gorduroso, ele começa a produzir hormônios que também influenciam o sistema imunológico e criam um estado inflamatório nas pessoas. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem um tipo de asma que ela é apenas, entre aspas, apenas, né, por causa da obesidade. A pessoa não tem nem genética para ter asma e ela fica asmática porque ela está obesa. E assim é com um monte de outras coisas, né? A obesidade, ela atrapalha demais a vida da pessoa do ponto de vista imunológico, inclusive. Ai, doutora, é tanta coisa, é apaixonante, assim, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria saber se a senhora consegue fazer um top 5, assim, ou top 10, ou top 1, né? Do que a gente tem que... Como a gente vai olhar para a gente mesmo e em relação a isso, eu sou um país que tem que ser defendido, o que a gente tem que fazer para a gente ir para um caminho de ter uma boa imunidade que tem tudo a ver com a saúde e com a vida da gente. Tem tudo a ver com a saúde, tem tudo a ver com a vida, né? Eu acho que o top 1 é priorize isso, porque se você priorizar outras coisas, você nunca vai achar tempo para você cuidar de você. Se você tem esse top 1, comece comendo melhor, programe a sua alimentação. Não é mais caro você comer bem, muito pelo contrário, é mais barato, né? É muito mais caro você comprar coisas industrializadas, coisas semi-prontas, do que você ir à feira, ir ao sacolão e comprar coisas saudáveis, né? E programar e deixar aquele masterchef que tem dentro de cada um de nós, né? Inventar receitas, fazer coisas gostosas, que de repente você pode fazer e deixar para o seu dia a dia, né? Para você poder comer melhor no seu dia a dia. Tendo o top 1, que é priorizar isso, priorize a atividade física. O sistema imunológico é extremamente dependente de atividade física. É muito, muito, muito importante você fazer atividade física em vários campos, não só do sistema imunológico, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista cardiovascular. Se você tem o top 1, que é priorizar a sua saúde, você tem que dormir um sono de qualidade. Se você não está conseguindo dormir um sono de qualidade, procure um médico para te ajudar. O que será que está acontecendo? Será que você está tendo algum problema orgânico, que você não está conseguindo dormir bem? Será que você tem apneia do sono, né? Ou será que você está muito ansioso e precisa ser ajudado para você dormir bem, né? Então, e controle, se você tem o top 1, que é cuide, priorize você, controle o seu grau de estresse, de ansiedade. Cada um tem um jeito de controlar, procure o seu jeito. Às vezes é você fazer meditação, às vezes é você fazer atividade física, às vezes é você chegar à tarde e dar um passeio com a sua família, uma caminhada, enfim. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma rotina, mas a gente não pode acordar um dia, dormir, acordar e dormir numa roda viva sem parar para falar, opa, isso não está certo, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que eu estou fazendo comigo? A gente precisa cuidar da gente, até para a gente poder ter forças para cuidar de quem está do lado da gente.
Ai, doutora, bom, eu adorei, porque eu acho que não é nem para o sistema imunológico esse top 5, né? É para a vida da gente mesmo. Tendo a gente boa ou alta ou baixa imunidade, estando a gente bem, morando aqui no Brasil ou em outro lugar. Sem dúvida. Foi um ensinamento de vida mesmo. Muito obrigada. Estou às ordens. E vacinem-se, isso ajuda demais o sistema imunológico. Nós não tivemos tempo de falar isso, mas eu não queria terminar isso aqui sem falar. As vacinas são do bem. Vacinem-se porque é muito importante. E não só contra a Covid, né? Contra tudo. Principalmente nesse momento contra a Covid, mas contra tudo. Muito bem, doutora, muito obrigada mesmo. A gente conversou com a doutora Elaine Gagete de Miranda, é uma médica alergista e imunologista. Ela deu uma aula pra gente sobre como funciona o nosso exército de defesa do nosso organismo e terminou com um top 5 que, se você perdeu, volta um pouquinho, vai lá no nosso YouTube, no YouTube da Câmara, e assiste na íntegra esse Estação Saúde, porque tem ensinamentos que são profundos, que são complexos e que demonstram como o nosso organismo ele é perfeito e que a gente pode dar sim uma ajudazinha para ficar sempre redondinho, né? Para funcionar sempre redondo. Esse foi o Estação Saúde desse mês. A próxima viagem, você já sabe, né? A gente ainda não sabe para qual destino vai, mas pode ser para o destino que você sugerir. Então, escreve para a gente, manda uma mensagem e a gente vai pautar o último Estação Saúde de 2021, talvez para o destino que você escolher. A gente se encontra. Até lá!